Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Red ABS USAL, la correspondiente al curso 2021-2022. Es un programa de entrevistas a investigadores, profesores que están unidos en la idea de colaboración y cooperación Salamanca-Brasil. Ya hemos conocido a muchas de esas personas que han hecho de estos estudios su principal labor profesional, porque realmente es mucho lo que podemos compartir y los problemas que podemos abordar desde la academia. Hace unos días, además, se producía un foro Brasil-Salamanca en el que se abordaba el indigenismo en relación con la universidad. Y hoy vamos a hablar con una investigadora, Eucelene Rodríguez de Aguiar, que ha hecho precisamente del indigenismo su tema de investigación. En concreto, ella realizaba su tesis doctoral en Salamanca sobre la evolución del consumo del alcohol entre los indígenas en Brasil. Muy buenos días, Eucelene, ¿qué tal estás? Buenos días a todas y todos. Estoy muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente a Raquel Varelli Martins por invitar-me a participar desta entrevista com um tema tão relevante, especialmente nestes momentos que vemos a pauta indígena em toda clamor por atenção e políticas públicas de protecção. Eso es. Y que queda todavía muchísimo por hacer. Supongo que en este tema que tú tocaste, Euselén, también. ¿Por qué elegiste ese tema del consumo del alcohol entre los indígenas en Brasil? No sé si es un tema preocupante, si tiene una evolución en que ese consumo se va produciendo cada vez con más intensidad. ¿Qué te llamó la atención de ese tema? Muy buena pregunta. Es una larga historia. Voy a resumir. Soy indígena, descendente indígena de una región en Brasil que está en centro-oeste, que se llama Tocantins. Nacido en la orilla del río Tocantins, y allí hay 9 comunidades indígenas. Y en mi familia hay 2 grupos étnicos, los Apinayé, que está en la parte de Tocantins. Este río hace frontera con otro estado de Brasil, que es Maranhão, y mi abuelo vino de esta parte, que es una etnia que se llama Cricati. Entonces, es parte de mi historia también. En todo mi recorrido académico y personal, mi propia historia de vida, se ha mezclado con la historia indígena en términos de diáspora. Nací en Tocantins, crecí en el centro, en Goiás. Hoy vivo en Bahía, en la costa, en Salvador de Bahía. ¡Qué envidia nos das! Aquí veo el mar Bueno, desde mi ventana. no me digas eso, que acabo yo de volver de las vacaciones y ya he dejado de ver el mar. Sí, y te enseño. Bueno, vamos a ver el mar, Sí, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ¿Lo ves? muchísima luz, sí que vemos por ahí, muchísima luz. Sí, entonces vivo en Bahía y aquí ingresada en una universidad pública que se llama Universidad do Estado da Bahía, UNEB. Y en esta universidad he tenido la gran suerte y oportunidad de participar de una comisión por invitación del rector en esta ocasión, que ela é uma comissão de elaboração das ações afirmativas, ou seja, o sistema de cotas para pueblos indígenas, que reivindicavam enfaticamente a universidade que também hiciera reserva de vagas, de plazas específicas para indígenas, de plazas. Ayúdame con mi español. Bueno, tú hablas español perfectamente. Entonces, lo hablas muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Desde esta experiencia que reuniu indigenistas, antropólogos, pero no había indígenas en esta discusión, en la elaboración del propio sistema de cotas. Entonces, esto me inquietó muchísimo y hacía poquísimo tiempo había encontrado por casualidad los indígenas en un evento aquí en la primera universidad de Facultad de Medicina en Salvador, y allí ellos me reconocieron como indígena. Y este fue un momento para mí impresionante, porque yo estaba allí por un equívoco. Entré en un sitio sin saber qué había allí. Y cuando me vieron,
los indígenas con sus cocares y todas sus vestimentas tradicionales han acercado, tentei ir por uma porta e han acercado e me perguntaram, de onde vienes? Quem eres tu? E eu me hablado com eles, pero no, me olvidava minha origem, não mais estava muito presente a descendência indígena. Então, eles me reconheceram. Impressionante que uma semana depois, a universidade me invita para esta comissão. Então, tudo isso ocorreu em 2005. Participei de uma segunda comissão de elaboração de uma licenciatura intercultural indígena, por reivindicação também de los índios, e o rector, nesta ocasião, acedido a uma mestrado na maestria em Brasil, sobre políticas públicas, desenvolvimento regional e gestão do conhecimento. Mi proyecto foi irme a las aldeias indígenas, preguntar a los indios cuáles sus expectativas em relação à universidade, quais os significados que atribuíam eles para a enseñanza superior, por que queriam estar na universidade, que cursos queriam nascer, de grado, e pós-grado, tudo isso. Então, esta foi minha primeira pesquisa, primeira investigação com o tema do enseñanza superior para os indígenas. E desde esta experiência, minha diretora me ha invitado, professora, em primeiro lugar, Sônia Cavalcante, depois Vanessa Cavalcante, que é também uma pessoa cercana da professora Esther Quinteiro, me ha invitado para irme a Salamanca. E, ao chegar aí, elegido o consumo de álcool, porque era um tema bastante importante que veía en las aldeias. Bueno, entonces llegas a Salamanca por invitación, pero bueno, yo creo que muy bien elegida la Universidad de Salamanca para hablar de indígenas, indigenismo, prácticamente de donde partió, ¿no? Ese respeto, ese reconocimiento de los derechos de los indígenas fue la Universidad de Salamanca, así que supuso para ti, yo supongo, un contento muy grande, ¿no? Sí. Un placer importante poder venir a Salamanca a formalizar esos estudios. En una ocasión supe de la tradición indigenista de Salamanca y también de todo labor de los frailes del convento de Santo Esteban, especialmente Francisco de Vitória, com a doutrina de los índios. Então, não sabia nada de isso. Lo supe em Salamanca e aí he participado do encontro multidisciplinar de los pueblos indígenas, me he acercado do Instituto de Iberoamérica, da cátedra indigenista, conheci indígenas de toda a América Latina que estavam fazendo uma formação para líderes em direitos humanos, na Universidade de Deusto, em Bilbao, e também estavam estudando em la sede da ONU, um curso de direitos humanos. Recebi indígenas em minha casa de Brasil, de Paraguai, guaranis de Paraguai, e foi uma experiência impressionante, porque nunca he pensado que ia a encontrar outras realidades da América Latina e de outros países também em Salamanca sobre o tema indígena. Bueno, aquí tenemos un refrán que dice que el que quiera saber que venga a Salamanca, ¿no? El que quiera saber. Otro tema que quería también tratar contigo, bueno, es tu propia tesis doctoral, que además se publicaba en la colección Vítor de Ediciones Universidad de Salamanca, que ahí no se publica todo, que son, digamos, tesis muy buenas, ¿no? Las que pueden presumir, digamos, de estar en esa colección Vítor de Ediciones Universidad de Salamanca. Te voy a pedir un pequeño esfuerzo reflexivo y de síntesis y que me cuentes cuáles son las principales aportaciones que tú has hecho a ese tema, a esa evolución del consumo del alcohol entre los indígenas en Brasil. ¿Cuáles consideras que son las principales aportaciones de tu tesis? Bom, la principal contribución es producir conocimiento en términos de subjetividad.
Mi investigación fue cualitativa. He ido a las aldeas indígenas de dos pueblos diferentes, en dos regiones completamente diferentes, y con organización social y política también diferenciadas. Fue los Pataxó, de estado de Bahía, que son de liderazgo masculino. Los hombres son caciques allí y toman las decisiones por la comunidad. Y una otra comunidad que por invitación de Daniel Valério Martins, hermano de Raquel, que fue a Ceará, otro estado, y he investigado el pueblo Genipapo Canindé, donde las mujeres son las jefas, son las caciques mujeres, e tentando compreender a conduta do próprio bebedor, quando não estavam bebendo, por favor, sobre que bebem, por que bebem, quando bebem, onde bebem, e buscando a compreensão deles, de los aspectos subjetivos, simbólicos, e se os próprios indígenas percebiam sua conduta, como percebem sua conduta bebedora e se relaciona com suas próprias saúde. Então, estes tipos de investigação que são qualitativas, em termos de consumo abusivo de álcool, são mais escassas. Então, produzir conhecimento sobre esta experiência tão personal do bebedor foi muito importante para mim. A verdade é que eu não he trabalhado com a categoria alcoolismo, pero a evolução histórica do consumo de álcool, desde as bebidas fermentadas tradicionais, que são utilizadas em seus rituais, em suas tradições, hasta as bebidas destiladas que foram introducidas em las aldeias, em los processos de pacificação, em los processos de colonização. Então, compreender este cambio em la conduta de los indígenas, porque esta transição de las bebidas fermentadas parte de suas tradições hasta las destiladas, como já resultantes de três fatores que destaco em meu trabalho, que são determinantes socioculturais para o processo de alcoolização indígena que muitíssimos pueblos vivenciam hoje. Em primeiro lugar, as identidades étnicas, a aculturação, a pérdida da identidade étnica. A lo largo da história, da etnohistória indígena, que foi marcada por violência, trauma, persecuções, processo de evangelização, resumindo, os indígenas foram obrigados a deixar de ser indígenas, a abandonar sua cultura, seus idiomas originais, a também migrar, sair de seus próprios territórios e territórios indígenas. E isso provocou uma grande diáspora, uma ruptura em los vínculos históricos, geográficos, identitários. Uma história marcada por muitíssimos traumas. E hasta hoje, de forma incessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo, as próprias terras e territórios indígenas que fazem parte da identidade. Não se pode separar. A terra é como uma parte do corpo do indígena. É parte de toda sua cosmologia. A medicina indígena, a ciência indígena, ela é primordial, cosmológica. Não se separa a terra da vida, da própria vida. Então, os aspectos sagrados, a sacralização dos recursos naturais é importantíssima. Os cemitérios ancestrais, o árbol, a laguna, a montanha, que são sagrados para os indígenas, a água, os animais. Isso faz parte de toda a cosmovisão indígena, que são as terras bastante afetadas em Brasil e também em outros países da América Latina por os impactos das grandes obras hidroelétricas, transposição, desvio de cursos de rios,
Las Desforestación también, ¿no? De grandes masas vegetales. Deforestação, claro, e também os garimpos ilegais, que agora mesmo, em plena pandemia, avançam nas terras indígenas. E tudo isso ha impactado muitíssimo as identidades. E a outra coisa, os próprios direitos indígenas, a não efetivação de los direitos indígenas, a violência, os assassinatos, a criminalização de líderes. Agora mesmo passamos por esta semana exatamente, 6.000 indígenas estão em Brasília, ali em suas tendas, de forma muitíssimo precária, em protesto contra um projeto de lei, como outros vários projetos de lei, que se chama marco temporal, que é um retrocesso grande em los direitos indígenas. Então, o reconhecimento da etnicidade de um pueblo passa por las leis em Brasil, a própria Constituição Federal Brasileira. E há dois princípios, critérios básicos para o reconhecimento de um pueblo indígena aqui em Brasil. O primeiro é acionar uma memória histórica coletiva, compartilhar uma história, um pueblo e também um lugar, o pertencimento. E o segundo critério é ter um projeto de vida social em uma terra de uso exclusivo. Então, a própria Constituição, o convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho, reconhece que a terra é fundamental para o reconhecimento étnico. Se não tem terra, não tem identidade. Então, meu trabalho parte desta tríada que destaca as três dimensões, as identidades relacionadas com as terras e territórios e também os direitos indígenas. Bueno, un trabajo que seguro fue estupendo. ¿Quiénes fueron tus directores de tesis, Eucelén? Muy bien. Mi primera experiencia en Salamanca fue un máster. Este máster lo hice en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Historia de la Ciencia, y mi director foi o professor Juan Antônio Rodrigues Sánchez, uma pessoa que tenho muitíssima gratidão, um amigo hoje. Ele trabalha com a história da medicina, as enfermedades. Y que comparte origen, además, conmigo, es andaluz, Juan Antonio, creo que es andaluz de Málaga, y yo soy andaluza de Almería. Y un abrazo muy fuerte, si nos está escuchando, un abrazo muy fuerte desde la radio también para Juan Antonio. Sí, me encanta. O professor me ha ajudado muitíssimo e em minha percepção isso não havia nenhum sentido. Um dia, quando le ensinei a tríada, que tinha um sonho, lo cuento aqui, lo confesso, não sabia que ia ser em la tesis, não sabia que ia a Salamanca, enfim. E o tema do consumo de álcool vindo também, assim, uma ideia que me vindo, porque ele me perguntou que enfermidade, porque o programa se chamava La Enfermedad, Su Dimensión Personal e Condicionantes Socioculturales. Ali hice el máster. Então, um dia levei a tríada, o triângulo, e ele mirou e disse: só uma pessoa com tua formação, Eucelén, e podia conceber um trabalho assim. Eu, como assim, professor? Então, ele disse: identidades, tu eres psicóloga. Puedes falar das identidades socioculturales. Tienes uma maestria em políticas públicas para tratar aqui de las terras, demarcação, homologação de terras. E tienes especialização em direitos humanos para falar de los direitos indígenas. E estás em Salamanca, onde nasceram os direitos, a partir da doutrina de los índios. Então, por a primeira vez em minha vida, sentido muito forte, estava no sítio que devia estar. E tinha todo conhecimento prévio de que podia desenvolver no estudo porque para mim, fazer um doutorado é algo muito, muito lejano. Nunca antes pensado isso. Foi casualidades que foram Esas casualidades que van marcando nuestra vida, ¿no? Siempre pasa. Bueno, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, tu primer director en el máster, y creo que hubo alguien más.
alguien Sí, más en tu hice tesis. el máster y después de eso fui a Facultad de Psicología y donde hice el doctorado de 2017 hasta 2020, noviembre. Y el profesor José Carlos Sánchez García, a quien tengo también muchísima gratitud, ha, ha estado de acuerdo en recibir mi trabajo y en orientarme y acercar toda la fundamentación del campo de mi grado, que es psicología. Y de hecho, la psicología social ha venido muy bien a este trabajo porque he trabajado con comunidades. Entonces, pude entender todo el comunitarismo, los movimientos de búsqueda de protagonismo, autodeterminación étnica, que son colectivos y que pasa también por los sujetos, los indígenas en esta búsqueda de visibilidad, de se constituir como sujeto de sus acciones, tener autonomía sobre todo. A mí me gustaría seguir hablando de los indígenas y bueno, también de tu Hay una tesis. tercera, Hay una tercera persona, persona. la profesora Briseida Raquel Hernández Sánchez, que también ha participado como co-directora de mi trabajo y a quien también tengo muchísima gratitud. Entonces, un equipo. Un equipo de personas y de profesores excelentes. Lo que me gustaría a mí conocer, bueno, todas estas tesis que realizáis, algunas de ellas, desde luego, o casi todas las que yo estoy conociendo en esta temporada, interesantísimas, ¿no? Y muy necesarias. A mí me gustaría saber hasta qué punto hay una transferencia de esos resultados al resto de la gente, por ejemplo, a los indígenas. ¿Han llegado ya a la universidad? ¿Hay indígenas investigadores? Esto que tú has investigado y que conoces muy bien, que lo has plasmado en tu tesis doctoral, ¿cómo tiene ese cauce luego para llegar, por ejemplo, a un indígena brasileño que esté estudiando en una universidad? O sea, ¿hasta qué punto han llegado a la universidad? ¿Cómo está ese tema de la enseñanza universitaria para los indígenas? Sí. Em minha própria universidade, este curso de licenciatura intercultural indígena se tornou um curso regular, que é ofertado a cada ano. Aí, dos polos, porque minha universidade, a UNEB, está em mais de 30 cidades, há muitíssimos departamentos, e também está presente nas zonas onde vivem os indígenas. E ali estudam em uma cidade que se chama Teixeira de Freitas e outra Paulo Afonso, em dois extremos do estado, que é bastante grande, de Bahia. E os indígenas estão também em pós-grado, maestria e doutorado. Hoje podemos conhecer a história indígena contada por os próprios indígenas, que produzem conhecimento. E eles não querem mais pesquisadores, sociólogos, psicólogos, antropólogos em suas aldeias. Exatamente por este aspecto que é não haver retorno das investigações e não se perceber melhorias em las aldeias em tantos anos como objeto de investigação. Então, o que hice foi ter uma preocupação nesta devolução a los indígenas. Pudo realizar oficinas de direitos humanos em las aldeias. E foi uma experiência muito, muito importante. E a outra coisa é o próprio trabalho. Hice uma formação também na Espanha, em Madrid, Barcelona, em EMDR, que é um protocolo para trabalho com o transtorno de estresse pós-traumático. E alguns dos indígenas me han confessado que querem parar de consumir bebidas destiladas, pero que não logram hacerlo sem uma ajuda terapêutica. Havia ali uma aldeia, um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, pero não mais estão. Não há políticas de prevenção, campanhas educativas para a prevenção do consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Então, minha intenção é poder realizar, logo que passe a pandemia, porque agora mesmo não é como realizar um trabalho como este,
en esta parte de prevención y también una intervención psicoterápica. Me gustaría hacerlo con por lo menos 5 en cada aldea que me han confesado que querem fazer um trabalho mais específico nestes termos. E o que posso dizer é que o consumo de álcool, o consumo abusivo, se relaciona ao vazio existencial, à situação de tensão, conflito, de violência, à falta de perspectiva de futuro nas comunidades, à própria ociosidade, e também ao incremento das enfermidades crônicas por impactos em los modos tradicionais de vida. Cambios em la alimentação, por exemplo, o confinamento em terras diminutas, improdutivas em muitos casos. Bueno, yo creo que es un problema mundial, ¿no? El consumo de alcohol, ya te hablo de mi propio país, de España, que también es un problema de salud pública, ¿no? Y que se da sobre todo en personas muy jóvenes que ya se inician en ese consumo abusivo del alcohol, los famosos botellones. Realmente es un gran problema de salud pública para el que habría que trabajar con muchas más políticas públicas y sobre todo en materia de prevención, ¿no? Porque aquí se inicia en años muy jóvenes, o sea, menores de edad que ya consumen mucho alcohol. Sí, de verdad, veo que es una tendencia mundial, sí, casi que sí, mundial. Sí. Antes tenía la sensación que hacía 2 cosas. No relacionaba, no comprendía muy bien lo que significaba trauma. Después, con la formación EMDR, que é um protocolo para o tratamento através do reprocessamento e desensibilização das memórias traumáticas, através da estimulação bilateral dos hemisférios cerebrais, movimento de los ojos, ou atenção dual. Então, percebi, de hecho, que há muitíssimos tipos de traumas individuais, coletivos, traumas de eventos traumáticos, como aqui houve uma grande catástrofe, que foi a tragédia de Brumadinho, nesta cidade, uma grande represa ha explotado. Se desbordou a presa, se rompeu a presa. Se rompeu. E a lama invadiu as casas e rio. O rio onde pueblo indígena, os Krenak, pescavam. Os pueblos Krenak. E aí, todo o impacto no ecossistema. Então, as tragédias coletivas também são, incluso, mais difíceis de superação, de processar, porque há uma retroalimentação, todos falam do tema. E também é visto como os traumas advindos das relações interpersonais abusivas, autoritárias e o próprio abandono governamental. Como isto também é fonte de trauma, a exclusão social, a marginalização, a invisibilidade. Então, pude compreender que as 2 coisas estão associadas. O consumo de álcool, abusivo de álcool, está relacionado com a vivência de traumas. E que este protocolo pode, juntamente com outro, que é a experiência somática, sensório motriz, sensório motora, toda esta parte que também é muito bem-vinda para o trabalho com os indígenas, porque não necessita falar. Se pode trabalhar o trauma através do corpo, das sensações. Esse trabalho penso que é muito interessante também, porque os indígenas são desconfiados, não falam muito, especialmente sobre temáticas que são tabu em las comunidades. Bueno, qué interesante es tu vida profesional. Me gustaría que nos ilustraras un poco cómo es tu vida profesional ahora. Sabemos que has tenido una formación excelente aquí en la Universidad de Salamanca, después también en Madrid y Barcelona. Suponemos que eso a ti profesionalmente te ha fortalecido mucho, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es tu vida profesional en este momento? Hoy. Entonces, trabajo en 3 dimensiones en esta universidad, UNEB. En el ensino, en la enseñanza, trabajo con 3 asignaturas. Las de psicología, el departamento es de ciencias humanas y tecnologías, y trabajo con las asignaturas también optativas,
Uma de ellas se llama Historia y Cultura Afro-Brasileña e Indígena. Por suerte, me han ofertado esta asignatura. Entonces, es un trabajo muy interesante. Los alunos son contables e se interessam muitíssimo por esta assinatura. Agora mesmo tenho 3 turmas de assinaturas optativas. E a outra é Educação em Direitos Humanos, que também é uma assinatura que me encanta e puedo trabalhar em las 3 áreas de formação interdisciplinar que tenho. E são espaços de intercâmbio de experiências. Tenho alunos negros, incluso agora he tenido alunos de África. Então, é um espaço também de diálogo, de intercâmbio, de exercitar, de hecho, a interculturalidade, tão importante. E na extensão, trabalho com extensão, que é um projeto que tenho desde há 18 anos, um projeto aberto para as comunidades de formação em direitos humanos em perspectiva interdisciplinar. A cada edição deste curso, que é um curso de curta duração, cambio o enfoque. Então, já he tenido enfoques de relações étnico-raciais, enfoques de relações de gênero, enfoques de também, na hora he participado, foi aprovado meu projeto em um edital específico para cursos de extensão em tempos de pandemia. Ha tenido um enfoque para as transformações globais, saúde pública e resiliência nestes tempos de pandemia. Então, é uma experiência muito rica. Intento encerrar o projeto, mas sempre há pessoas que querem. E a última edição presencial contou com a participação de 80 conselheiros do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. São pessoas leigas, a maioria, e han venido a ser o curso para buscar conhecimentos para que possam estar mais preparados para o enfrentamento de situações em suas comunidades, sobre saúde, segurança, educação. Estão na frente de muitíssimos, vamos dizer, de uma situação bastante problemática e complexa que se encontra na hora em Brasil, especialmente em classes populares. Vamos a vincularnos de nuevo con la Universidad de Salamanca, en UCELEN. Bueno, te formaste muy bien, yo creo, en la Universidad de Salamanca, con tu máster, con tu tesis, y me gustaría saber cómo fueron tus inicios, porque hay que nombrar también a ABS, ¿no? A la Asociación de Estudiantes Brasileños en la Universidad de Salamanca, que además es la asociación que promueve estas entrevistas. Yo no sé si cuando viniste a Salamanca ya tuviste noticias de ellos muy pronto. Cuéntame cómo fue tu llegada y si hubo esa vinculación con ABS desde el principio. Primeiro he conhecido Daniel Valério Martins. Lo he invitado para um seminário com a professora Esther Martinez Quinteiro, en el CEB, Centro de Estudios Brasileños. Desde aí fomos hasta Valladolid. E fui me aproximando bastante de Daniel e entendendo também como nossos trabalhos estavam relacionados. E he estado, incluso, presente na inauguração da ABS. Então, participei de toda esta criação, de como estas ideias, né, de criar uma associação de brasileiros, e para mim foi uma coisa muito importante conhecer e poder participar. He participado de los encontros da ABS, de los eventos acadêmicos, los congressos, seminários da ABS, he apresentado meu trabalho, hemos viajado, he ido para trabalhar com este pueblo em Fortaleza, cerca de Fortaleza, em Ceará, né? Não, então, para mim foi algo fundamental em minha formação e também em minha vida pessoal, por los vínculos de amistad, por el fortalecimento. Daniel e Raquel são pessoas que han estado sempre como uma equipe muito forte comigo e também todos estes trâmites que hasta hoje não conosco tanto. Então, me han assessorado em todos os trâmites de documentação, agora mesmo, com os processos de legalização, e me he hospedado também através da
ABS para uma parte do doutorado em pisos compartidos em Salamanca. E desde Brasil, agora mesmo, puedo, com a intervenção, com o assessoramento da ABS, avançar no processo de legalização dos documentos, tanto claro. em Salamanca quanto em Madrid, no Ministério da Educação, da Justiça, e também toda a informação que necessito sobre eventos, publicações. He publicado recentemente um artigo juntamente com o grupo da UFGD, Universidade Federal de La Grande Dorados, onde trabalha Daniel Valério, e participo agora de um grupo de investigação, Grupo Salamanca de Investigação em Antropologia Indigenista e Educação Intercultural, também por la ABS, com a participação, uma iniciativa de Daniel e Raquel também, com a participação de investigadores tanto da Europa, não só da Espanha, e também casi todos os países da América Latina. Entonces, qué importante, desde luego, es que se siga manteniendo esa vinculación. Es muy importante, muy José, importante, que se siga manteniendo esa vinculación para crear también ya ese fondo de doctrina, de investigación, ¿no? Que nos haga también prosperar más como sociedades, ¿no? Porque la investigación al final es muy, muy importante. E uma rede, porque estes temas são de uma complexidade muitíssimo grande, polêmica, e necessitamos estar em rede, pensando juntos em como enfrentar estas, vamos dizer, essa realidade, essa realidade que se apresenta em termos, não só em Brasil, mas também em relação aos povos indígenas, quase que em geral, né? Bueno, son muchos los estudiantes brasileños ahora en este tiempo menos por el asunto de la pandemia. Esperemos que todo se normalice lo antes posible, pero si pudieran viajar ya, no sé si quisieras hablar para los estudiantes que estén pensando en venir a Salamanca, estudiantes brasileños. ¿Por qué recomendarías esta experiencia? ¿Qué les dirías de Salamanca? Bueno, Salamanca enamora, Salamanca es bellísima, ¿no? Pero aparte de esa belleza de la ciudad, ¿por qué recomendarías Salamanca y su universidad para pasar aquí un tiempo de formación? Bom, bueno, quero dizer que me apaixonado por Salamanca, tentei de todos modos quedar-me aí, não queria mais sair de Salamanca, como quase todos que conhecem esta cidade maravilhosa, e o mais importante para mim é a experiência internacional, poder conhecer em Salamanca não só as obras, he conhecido os autores de obras importantíssimas e dialogado com eles. A efervescência acadêmica de jornadas, congressos, seminários que ocorrem em Salamanca cotidianamente é impressionante. Poder conhecer tantos investigadores, estudiosos de temáticas, como conheci a Daniel, conheci muitos outros de temáticas relacionadas e outras, foi muito importante para a minha formação, e também os vínculos de amistade. Tenho amigas e amigos em Salamanca que são família, incluso espanhóis. Tenho amigos e amigas espanhóis, não só de Salamanca, mas também de pueblos cercanos, que são família e hablamos hasta hoje. Estou aqui desde 2015 e estes vínculos são tão fortes. E isso para mim foi muito importante. Conheci também uma pessoa muito especial, que é a psicoterapeuta Isabel Sandoval, que trabalha com a MDR, e que me incentivou a fazer a formação. Foi uma pessoa muito importante em minha vida também. Então, as oportunidades que he tenido em Salamanca de crescimento, de desenvolvimento e também de participação de eventos, pude viajar para participar de congressos hasta Viena, no Congresso de Americanistas em Viena, Áustria, e Bilbao, a Universidade Complutense de Madrid. He participado de muitíssimos encontros ali. Então, conheci muitos professores que me han evitado. Isso foi realmente, de verdade, uma experiência impressionante. E o mais importante também a parte cultural. Quero destacar a parte cultural de Salamanca, poder também aprender espanhol com pessoas de tantos países. Em minha classe da Escola Oficial de Idiomas, estudava com pessoas de 17 nacionalidades.
Sí, que parece mentira, porque se mira Salamanca, bueno, una ciudad de tamaño medio, parece mentira que luego te puedes encontrar aquí a personas de cualquier sitio, o sea, personas Sí, de todos los lugares del mundo están sí. representadas aquí en Salamanca. Y la belleza de Salamanca, la ciudad medieval, el río Tormes, los paisajes, me encantan los paisajes de Salamanca, las calles, enfim, foi uma Bueno, experiência y de vida ahora está mesmo. mucho más bonita porque ya sabes que estamos iniciando curso y ya están empezando a llegar los estudiantes, que también Ajá. la hacen una ciudad pues muy acogedora y una ciudad Sim, joven, ¿no? sim, Porque son sim. siempre jóvenes los Sim. estudiantes. E las Oye, marchas, bueno, salir. sabemos que eres una mujer muy comprometida, yo creo que está quedando muy claro en esta conversación porque te interesas mucho por temas sociales, bueno, derechos humanos, y la universidad también se caracteriza, yo creo, porque es crítica siempre, ¿no? Y pone, digamos, los problemas sobre la mesa. Yo no sé si te gustaría que te concluyéramos esta entrevista precisamente hablando de derechos humanos, ¿no? Sim. Y en torno a esas comunidades indígenas a las que te encuentras muy cercana, tanto por procedencia como por estudios. ¿Alguna vulneración flagrante de derechos humanos que se esté dando en esas comunidades indígenas y que te gustaría resaltar? Sí. Ah, qué bueno, muy bueno. Gracias por este espacio también. Casi una denuncia. Es necesario hablar del tema fuera de Brasil. Es muy necesario. Ahora mismo hay algunos fenómenos que ocurren. Primeiro de ellos, los avances de la pauta, de la agenda anti-indígenas em Brasil. Como isto vem ocorrendo? Se intentam aprovar projetos de leis que prejudicam os indígenas. Como? Subtraindo, retrocedendo seus direitos. Por exemplo, o próprio marco temporal, queria explicar, establece que só os indígenas que estavam em suas tierras em la promulgação de nossa Constituição em 1988 tendrão direito à demarcação e homologação de terras. Isso é inconstitucional, porque a própria Constituição contempla o direito de los índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Pero quando pensamos pueblo ocupar uma terra, isso não quer dizer que o pueblo não pode se mover. Por sua cultura, tem que estar também em las áreas cercanas e muitos indígenas foram expulsos de suas terras, expulsados de suas terras, despojados, han sido despojados por persecuções e violência. Então, como não pode ter direito a las terras? Então, isto põe em risco mais de 300 terras indígenas que estão em processo de demarcação e homologação. E muitíssimos conflitos no campo, provenientes de todo este embate por las terras. A outra coisa são o próprio desmatamento, deforestamento que ocorre em larga escala e os garimpos ilegais. Incluso há um projeto de lei que intenta permitir oficializar isso, a explotação das terras indígenas. Então, incluso um jesuíta que conheci aí em Fonseca, Colégio Fonseca, se chama Bartomeu de Meliá. Ele é jesuíta da Companhia de Jesus em Paraguai, os pueblos guarani ali. Ha dicho em uma conferência: a colonização contemporânea é muitíssimo mais perversa, mais cruel que a que ocorreu no período colonial. Porque hoje, lá primeiro havia objetivos muito claros. Interessava a evangelização de los índios e seu trabalho, sua força de trabalho. Hoje não. O que importa, o que interessa, quais são os interesses privados? Se apropriar da biodiversidade que há em las comunidades indígenas. Terras, fauna, flora, fontes fluviais, água.
Entonces, esta é uma problemática que, aunque tengamos agora protagonismo indígena, porque os índios estão nas redes sociais, têm internet, centros de informática em las aldeias, podem estar falando mais de suas realidades, pero aún hay, temos que pensar em la grande riqueza desta diversidade, sociodiversidade em Brasil. É lindo ser parte de nossa cultura, de nossa sabedoria ancestral, de todo este conhecimento da natureza, de respeito e preservação da natureza. Então, o respeito à diferença é muitíssimo importante em Brasil, agora mesmo, né? Desde luego, y bueno, el tema de la biodiversidad y de la sostenibilidad, ¿no? de nuestra naturaleza es un tema mundial, ¿no? Forma parte de cualquier objetivo de cualquier gobierno, ¿no? Ha sido un placer, se nos ha metido alguien, no sé si estás de horas en casa, pero oímos como un martillo tocando, no sé si tú lo estás escuchando. Yo en es el vecino. Es el vecino. Él es vecino. Bueno, las paredes también son delgadas ahí en Brasil. Eustelena, ha sido emocionante volver a contactar contigo. Hacía muchos años que estuviste en la radio de la Universidad de Salamanca, así que nos ha hecho mucha ilusión entrevistarte hoy y tenerte todo este ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.